Olá, estudante! Bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Luciano Adley e esta é mais uma aula do nosso curso de Física Geral. Na aula de hoje, acompanhe lá no nosso mural, trataremos dos seguintes temas. Veja lá. Primeiramente, vamos estabelecer, deduzir expressões matemáticas das grandezas velocidade e posição de uma partícula sob aceleração constante. Movimento unidimensional de uma partícula sob aceleração constante, as expressões matemáticas para que nós possamos obter, então, velocidade e posição dessa partícula. E, num segundo momento, trataremos de um caso bastante particular, mas muito importante também. É o movimento de translação uniforme. É daqui a pouquinho. De volta com você, estudante, e para começar a nossa aula de hoje, nós vamos propor uma questão introdutória. Qual é a questão? Suponha que um astronauta, num planeta distante, observa a passagem de uma nave com um movimento dotado de aceleração constante. Acompanhe lá. Viu aí? A nave se desloca, portanto, de tal maneira que o seu centro de massa, aqui representado, move-se ao longo do eixo x com aceleração constante. Nesse caso, então, é cabível colocarmos a seguinte questão. Veja lá. Conhecendo-se os valores da aceleração a, da posição inicial x0 e da velocidade inicial v0, quais serão os valores da velocidade final v e do deslocamento ΔX do centro de massa dessa nave? Representamos o centro de massa por esse símbolo. Viu aí? Então, se nós conhecermos qual é a aceleração constante dos pontos da nave, posição inicial x0 de um deles, o centro de massa que vamos analisar, a sua velocidade inicial, como determinar matematicamente a velocidade final e o deslocamento ou posição final dessa partícula. É essa a nossa questão a resolver na aula de hoje. Perfeito? Então, para começar, vamos recordar o que nós já conhecemos. Já sabemos que a aceleração instantânea de uma partícula é dada pela derivada temporal de sua velocidade em relação ao tempo. Lembra-se? Pois bem, podemos inverter a igualdade escrevendo dv dt igual a. Nesse caso que estamos considerando, lembra-se, por hipótese, a aceleração da partícula do centro de massa da nave é constante. E assim, poderemos escrever essa expressão de uma maneira algébrica equivalente. Vamos multiplicá-la pela diferencial dt. Fazendo isso, nos dois membros da nossa igualdade, obteremos dv dt vezes dt igual a adt. Podemos cancelar dt nos dois termos à esquerda, e assim obteremos dv igual a adt. Diferencial dv igual a valor da aceleração constante do centro de massa da nave, vezes a diferencial temporal dt. Muito bem. O que nós queremos mesmo, lembra-se da nossa questão introdutória, é encontrarmos uma expressão para a velocidade da partícula em função do tempo, conhecendo a sua aceleração constante. Nesse caso, então, temos que integrar essa nossa igualdade de diferenciais. Então, faremos a integração à esquerda e à direita. Veja lá, integral de dv deverá ser igual à integral de adt. Mas lembre-se, nossa hipótese fundamental que estamos considerando. A aceleração do centro de massa da nave é constante. Portanto, temos no integrando à direita uma constante multiplicativa. Ela pode sair, deixar o integrando. E desse modo, teremos então, veja lá em destaque, integral de dv
igual a A integral de dt. Nesse caso agora, devemos impor os limites de integração. Quais são eles? Vejamos lá. Na integração em v, vamos considerar v1 como sendo a velocidade inicial da partícula, v2 como sendo a sua velocidade final v. Na integral temporal, vamos considerar t1 igual a zero e t2 igual a t final. Muito bem. E como fazer a primitivação de dv e de dt? Ora, integral da diferencial de uma variável é a própria variável. Lembra-se? Então, teremos lá. Integral primitiva de dv é v. Limites de integração, v0 e v final. Igual a A vezes. Primitiva de dt é t, variando de 0 a t final. Muito bem. E agora basta usar o teorema fundamental do cálculo, substituirmos os limites de integração. Final menos inicial, ou seja, limite superior menos limite inferior. Como fica? Veja lá. Limite superior v menos inferior v0. Teremos v menos v0 igual a A vezes. O mesmo aqui na variável tempo. Limite superior t menos limite inferior 0. E assim, finalmente, podemos isolar a velocidade final que desejamos conhecer. Basta transpor menos v0 para a direita e teremos, então, v final igual a v0 mais aceleração vezes tempo. Nossa primeira relação matemática válida para um movimento unidimensional com aceleração constante. Esse movimento costuma ser chamado de movimento retilíneo uniformemente variado, um nome que certamente você ouviu lá no seu ensino médio. Muito bem? Então, primeira parte da nossa questão introdutória está resolvida. Já temos uma primeira equação que nos permite encontrar a velocidade final da partícula, conhecendo sua velocidade inicial, a aceleração constante que ela possui e o instante de tempo em que queremos conhecer a velocidade. Bom, agora devemos ir para a segunda parte da nossa tarefa, analisarmos o deslocamento, consequentemente, a posição atingida pela partícula. Vamos lembrar uma segunda característica física que nós já conhecemos do movimento unidimensional. Qual é ela? Veja lá. Nós já sabemos, de aulas anteriores, que o deslocamento da partícula é igual à integral de v dt no intervalo t1 a t2. Desse modo, precisamos agora adequar as condições que já temos. Quais são elas? Vejamos lá. Nós acabamos de mostrar que, nesse caso, nessas condições, a velocidade instantânea da partícula é igual à sua velocidade inicial v0 mais aceleração vezes tempo. Além disso, vamos considerar na integral definida tempo 1, 0, e tempo 2 é o tempo, o instante final de observação que estamos utilizando. Muito bem? Então, dessa maneira, substituindo esses parâmetros, teremos lá ΔX, deslocamento da partícula, igual a integral de V0 mais AT, de 0 a t. Para desenvolvermos agora a nossa integral definida, chamo sua atenção, veja lá. V0 é uma constante. O valor da velocidade inicial da partícula, uma vez conhecido, é fixo. A aceleração também é constante. Portanto, o nosso integrando é um polinômio do primeiro grau. Como fazer a primitiva dele? Vejamos. Teremos assim, ΔX igual a, veja lá, primitiva de V0, sendo V0 uma constante, será V0t, mais AT primitiva, lembrando que A é uma constante, teremos A vezes, qual é a primitiva de t? T² sobre 2. E o intervalo dos nossos limites de integração de 0 a t final. Então, agora, basta que nós substituamos. Mas antes, lembre-se, ΔX é deslocamento, é variação de posição. Portanto,
posição final menos posição inicial. Com isso, substituindo todos os elementos, teremos lá deslocamento ΔX, x final menos x inicial, igual a V0t mais AT2 sobre 2, limite superior, menos, substituindo zero, que é o limite inferior de integração, sobrará, então, a nossa expressão desejada para o cálculo e a determinação matemática da posição final atingida pela partícula. Nossa expressão número 2. Veja lá, posição final igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais AT² sobre 2. Então, essas duas expressões respondem à nossa questão introdutória. Com elas, podemos conhecer tanto a velocidade final atingida pela partícula, quanto a sua posição ou o deslocamento, se for o caso. Mas agora ainda cabe uma outra questão. Essa questão vai ser aqui apresentada com um fundo histórico. Vejamos qual é essa segunda questão. Como se pode calcular a velocidade adquirida por uma partícula que está em movimento retilíneo e uniformemente variado, ou seja, tem aceleração constante, quando não se sabe qual foi a duração de seu deslocamento? Entendeu a pergunta? Ou seja, se nós não conhecemos a duração, o intervalo temporal em que a partícula se deslocou, como poderíamos ou podemos determinar, calcular a sua velocidade, sabendo, obviamente, o valor de sua aceleração? Essa questão é muito associada a esse personagem que aqui aparece. Esse personagem é Evangelista Torricelli, ou Torricelli, como querem alguns. É um físico matemático do século XVII. Ele foi contemporâneo de Galileu, inclusive ajudou Galileu no final da sua vida. Pois bem, Torricelli estava interessado no fluxo, no escoamento de um líquido quando, por exemplo, se faz um orifício numa garrafa. E aí é formado um jato. Então, ele procurou estudar com que velocidade esse jato de água ou de outro líquido flui desse orifício. Pois bem, o resultado que ele encontrou, tanto experimentalmente quanto usando considerações geométricas, leva a uma equação. Essa equação é muito parecida com aquela que responde à nossa pergunta. Por isso, existe sim uma terceira equação que vai permitir calcular a velocidade adquirida pela partícula, conhecendo-se a sua aceleração, mas não envolvendo a variável temporal. Muito bem, como obtermos isso? Vejamos lá. Primeiramente, os elementos conhecidos. Já sabemos que a velocidade final da partícula em função do tempo é dada pela expressão número 1, V0 mais AT, que obtivemos mais cedo. Pois bem, note que essa expressão é uma função do primeiro grau e podemos representar graficamente o comportamento da velocidade através de uma reta, certamente. Vamos supor, então, veja lá, que façamos essa construção. No tempo zero, velocidade inicial V0. No tempo t, a velocidade final é v. Muito bem, e aqui está a reta, que traduz o comportamento gráfico dessa expressão. Além disso, precisaremos, daqui a pouquinho, da expressão da variável tempo em termos dos demais parâmetros. Ou seja, nessa igualdade, vamos isolar o tempo, deixá-lo sozinho à esquerda. Portanto, temos que passar V0 para o outro membro, ficaria menos V0, e teremos que dividir essa diferença por A. Isso resulta, com uma álgebra muito simples, em t igual a V menos V0 dividido por A, segunda informação que vamos necessitar. Qual é a terceira? A terceira é uma propriedade gráfica que nós também já estabelecemos. Você se lembra? A área do gráfico velocidade vezes tempo, exatamente o que nós temos aqui acima. Essa área fornece o deslocamento ΔX da nossa partícula. Ou seja,
Veja lá no gráfico, se calcularmos o valor dessa área que aqui sombreamos, o valor encontrado, valor numérico, será exatamente o valor numérico do deslocamento da partícula. E é isso que vamos fazer. Vamos calcular ΔX através do método geométrico da área. Muito bem? Aí você me pergunta, e que área é essa? Bom, essa área certamente você conhece. Essa área é a área referente aos limites de um trapézio. Lembra-se lá? Trapézio, um quadrilátero, 1, 2, 3, 4 lados, onde 2 deles são paralelos. Então, temos aqui primeiro lado paralelo, segundo. Isso é, então, portanto, uma área limitada por um trapézio. Temos que saber da geometria, como calcular essa área. Bom, lá da geometria, vê se você se lembra, soma das bases, base maior mais base menor, vezes a altura, que é a distância entre as bases, dividido por 2. Muito bem, para isso ficar mais claro no nosso gráfico, veja lá. Vamos transpor o valor de V para esse segmento. Então, teremos lá, veja, os lados paralelos. Qual é o comprimento deles? Um é V0 e o outro é V final. Lembre-se, os lados paralelos, esses dois, são as bases. Quem é a altura desse trapézio? Bem, é a distância entre as bases. Nesse caso, é exatamente o comprimento que vai de 0 a t. Lembrou-se aí? Portanto, como montarmos a expressão, nesse caso, para a área do trapézio? Veja lá, teremos soma das bases, base maior mais base menor. Então, temos lá, veja, base maior mais base menor, vezes a altura. Altura é distância entre as bases da figura geométrica. Como disse, distância entre as bases é esse comprimento que vale t. Então, V mais V0 vezes t dividido por 2, como manda a geometria. Muito bem, até aí? Agora, veja lá. A variável tempo, nós podemos expressá-la desse modo. V menos V0 dividido por A. E é o que vamos fazer. Vamos substituir em t o seu correspondente, V menos V0 dividido por A. Acompanhe? Então, teremos V mais V0 vezes t, que é V menos V0 dividido por A. Agora, um elemento algébrico. Note lá, temos dois denominadores, dividido por A e dividido por 2. Propriedade elementar das frações, podemos então escrever ΔX, V mais V0, vezes V menos V0, veja lá, dividido por 2A. É o mesmo que manter a primeira e multiplicarmos pelo inverso da segunda, como você se lembra. Agora, note, aqui temos um produto bastante conhecido também. V mais V0 vezes V menos V0. O que é isso? É o produto da soma pela diferença de dois termos. Lá no ensino básico, isso se chama de produto notável. E você se lembra qual é o resultado desse produto notável? É a diferença dos dois quadrados, não é mesmo? Então, V mais V0 vezes V menos V0 é quadrado do primeiro termo menos quadrado do segundo. Então, V final ao quadrado menos V inicial ao quadrado. Naturalmente, se você multiplicar termo a termo e fizer a simplificação, se vai chegar nesse resultado. Pois bem, mais um pouquinho de álgebra, podemos isolar a diferença V2 menos V02. Multiplicando 2A para o primeiro membro, teremos 2A ΔX. E assim, poderemos agora finalmente responder à segunda pergunta teórica de hoje. Como obtermos a velocidade final adquirida pela partícula quando conhecemos a subaceleração, mas não sabemos a duração, o intervalo de tempo do seu movimento? Veja lá, isolando o V2. Menos V02 vai transposto para a direita, positivo, então teremos V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔX. Nossa expressão número 3. A famosa equação de Torricelli, como mencionei há pouquinho. Então, agora é hora de resumir o que fizemos até aqui. Acompanhe lá. Então, se nós temos uma partícula
com aceleração constante, como acontece com o centro de massa dessa nave, são válidas as três expressões matemáticas que nós acabamos de deduzir. A primeira nos dá a velocidade final em termos da velocidade inicial, da aceleração e do tempo, do instante considerado. Expressão número 1. A segunda nos dá a posição final x da partícula, em termos da sua posição inicial, da sua velocidade inicial, da sua aceleração e, naturalmente, do instante em que queremos saber qual é essa posição. Equação número 2. Naturalmente, também podemos obter o deslocamento. Seria x menos x0, ΔX, V0t, e mais AT2 sobre 2. E, finalmente, como acabamos de deduzir, temos a equação número 3. Note que ela tem de especial o fato de não depender da duração do movimento, da variável tempo, portanto. Então, v quadrado, velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração constante da partícula, vezes o seu deslocamento. E para finalizarmos a aula de hoje, vamos a um caso de aceleração constante, mas muito especial. Então, assista com atenção à passagem que nós vamos apresentar agora. Diante de você vai passar um móvel, uma nave, novamente a nossa nave, que agora terá aceleração constante, porém será nula. Observe lá. Viu aí? Então, existe um movimento muito especial com aceleração constante, o caso específico de aceleração constante e igual a zero, em que a partícula se move em trajetória retilínea, movimento unidimensional e uniforme, ou seja, não tendo aceleração, não há variação de velocidade. É o que se chama lá do ensino médio, como você se lembra, de movimento retilíneo e uniforme, MRU. Pois bem, vejamos que equações poderíamos usar para a situação específica do MRU. Vamos empregar duas das que nós obtivemos hoje, a 1 e a 2. Note lá, V igual a V0 mais AT. Essa equação é válida para aceleração constante. O MRU tem aceleração constante, com o fato particular de ser zero, de ser nula. Então, pense aí, se A igual a zero, o que fica na nossa expressão número 1? Exatamente, teremos V igual a V0, relação número 4. O que diz V igual a V0? Nos diz que a velocidade final da partícula, em qualquer instante, será igual à sua velocidade inicial, ou seja, velocidade mantida constante, característica fundamental do movimento retilíneo uniforme. E a segunda, o que nos diz? Pois bem, nesse caso do movimento retilíneo uniforme, a aceleração zero, o último termo irá desaparecer. E o que nos resta? Veja lá, posição final igual a posição inicial mais velocidade inicial, que é a velocidade constante mantida pela partícula, vezes tempo. Nossa relação número 5. Portanto, as expressões 4 e 5 complementam o nosso estudo de hoje. É o caso particular, mas muitíssimo importante, como veremos na sequência do nosso curso, do movimento em que a aceleração é constante e igual a zero. Movimento retilíneo e uniforme. Lembre-se aí e deixe registrado. Então, estudante, chegamos ao final da nossa aula. Gostou? Se sim, deixe o seu like, compartilhe e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Então, até a próxima aula e bons estudos!